Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. E eu trouxe para você uma lista, um guia aí de alguns lançamentos, seja estreia, continuação, de animes para outubro de 2024 e dentre todos esses a gente vai falar sobre 33 animes, beleza? E fica até o final do vídeo, pois lá vai ter muitos animes super aguardados e que eu tenho total certeza que você também está esperando a continuação deles, só que eles não vão vir para 2024. E a gente vai ver um pouco sobre rumores de datas e se pode haver um resquício de possibilidade ainda para esse ano, fechou? Dia 12 de setembro a gente vai ter o tão esperada volta de Overlord. Embora não seja uma temporada, né, que dá aquela sensação da gente conseguir aproveitar mais, a gente vai ter aí um filmaço de 2 horas e 15 minutos, que até teve 2 excelentes PVs. A gente vai ter uma nova parte de Dragon Ball, que se passa entre a fase Z e a fase Super, com uma história um pouco estranha, onde geral foi transformado em criança e eles vão partir em busca de reverter e entender esse mistério. Além de que o Goku vai usar o bastão mágico para lutar, algo que a gente não vê há muito tempo. E não se surpreenda com uma leve mudança de animação, nada muito grandioso, mas vai dar para ver que tem alguma coisa um pouquinho diferente por conta das várias trocas que teve na staff. A gente também tem a volta do nosso shonen épico de Bleach em outubro, também com a continuação direta aí das outras 2 temporadas, e essa com a intitulação de Soukoku-tan, ou Conflitos, que vai ter a princípio aí 13 episódios. Já com dia definido, dia 4 de outubro, para os adoradores aí dos mundos apresentados por Sword Art Online, e na realidade mais o mundo alternativo que foi apresentado de Gun Gale, a gente vai ter a continuação depois de 6 anos com o Gun Gale Online 2. Dia 5 de outubro a gente vai ter um dos animes de esportes mais bem avaliados de todos os tempos. Em 2023 foi o mangá mais vendido na frente de Jujutsu e One Piece. Ele já tem uma temporada, um filme e agora a gente vai ter a segunda temporada com uma continuação direta, onde os restantes da temporada anterior basicamente entram no novo desafio para o Sub-20. Dia 14 de outubro, a gente vai ter, para os fãs dessa obra anêmica e personagens banais, desculpa, só que é a realidade. Embora de início eu tenha gostado muito desse anime, quase cheguei a pôr no top animes, só que depois foi só ladeira abaixo. A gente vai ter então a volta aí com a terceira temporada, a princípio contando com 16 episódios. Por mais que Tensei Kizoku seja aquele anime isekai clichêzão, onde o protagonista tem aquele poderzão roubado, teve os personagens, a história aí com bom desenvolvimento e que por mais que quase nula que foi as lutas desse anime, as poucas que a gente teve, a gente conseguiu ver que elas foram bem animadas, bem interessantes, e agora eu espero mais ação e um desenrolar melhor nessa segunda temporada sem muita enrolação. A gente também tem a volta em segunda temporada do anime Isekai que estreou lá em 2019, um anime mediano, clichêzão, mas que conta com uma boa comédia e pontos até bem interessante desse carinha aqui que foi parar no próprio jogo, no corpo do Lorde Demônio, e que vale a pena conferir por ser aquele anime Isekai da lista pra gente passar o nosso tempo. Pra quem conseguiu, assim como eu, ter forças pra assistir esse anime mais arrastado que carroça sem roda, tá aí a terceira temporada desse anime com vários altos e baixos do querido protinha Subaru, que agora vai ter uma história voltada na questão de Emília ter sido convidada para a cidade de Watergate, e quando estão indo para lá, o Subaru novamente, de novo outra vez, vai ter um destino cruel. Mais um naquele estilo isekai mediano clichêzão, onde o protagonista morreu num acidente de trânsito e quando acorda no outro mundo, ele percebe que tem a memória dos dois mundos. A grande questão é que na metade pro final desse anime ficou muito arrastado, só que tem uma nota média bem acima dos isekais comunzões aí, então vai pra lista também.
Ainda sem dia confirmado, mas para outubro a gente vai ter a segunda temporada da Rurouni Kenshi, e que esse remake, quando foi lançado em 2023, não teve uma nota ruim, só que teve muita crítica. Que eu acho que fica ali por parte de quem viu o original, o mais antigo lá dos anos 90, e sentiu falta de muita coisa, mas aconteceu e agora a gente vai ter uma segunda temporada. Já em novembro, sem dia confirmado, a gente vai ter então a volta de Shingeki no Kyojin, só que nada de novo. Vai ser, na verdade, apenas um filme com um compilado das últimas 2 partes da temporada final, até porque desde o início a ideia já era fazer esse final como se fosse um único filme, e agora vai ter. Agora, já com dia definido, dia 4 de outubro, a gente vai ter a 5ª temporada de Dungeon Ideai, uma outra franquia aí que tem seus altos e baixos, um protinha bem meia bomba, uma história bacana e os personagens até bem interessante, e que segue firme aí para essa 5ª temporada. Dia 5 de outubro, um título um tanto quanto esquecido por ser mais uma da série de altos e baixos de uma temporada para outra, com uma piora significativa na animação, depois uma melhora, fãs odiando, outros adorando, e agora em sua 4ª aparição, que na realidade é uma sequência direta de Shinmei Illuminati Ren, que a gente teve no início desse ano, e não dá para entender o porquê fizeram essa divisão da história até com um novo título, mas vamos ver aí o que aguarda para nós. Dia 6 de outubro a gente vai ter Love Live Superstar, que é uma outra edição da franquia de Love Live, que é tida como uma das melhores franquias de ídolos da indústria de anime, tá? Tem bastante música, obviamente, personagens bonitinhas e uma bela animação que não dá pra negar. E Superstars tem praticamente a melhor nota dentre todos os Love Live. Então, pra quem curte, vale muito a pena conferir. Dia 6 de outubro, para quem não continua a acompanhar o desenrolo de Nanatsu no Taizai, aqui é um afastamento da história de Meliodas e Elizabeth, concentrando-se em um novo personagem independente, tá? E tem sim uma boa qualidade de animação, tendo uma melhora bem significativa em relação às temporadas anteriores, só que não dá para esperar lá muita coisa, ou algo super genial, merecedor de topo de lista. Então aqui a gente vai ter a segunda temporada dessa história no mesmo mundo de Nanatsu no Taizai. Dia 13 de outubro, aos que estavam aguardando a tão esperada volta e que até não demorou muito, de Shangri-La Frontier, agora sim a gente vai ter então a segunda temporada desse anime, que foi e ainda continua sendo muito subestimado pela maioria. Porque eu até entendo a premissa básica do cara ficar absolutamente overpowered no game que ele tá jogando. Só que tem uma história levemente diferenciada, só que uma animação surreal de bonita, principalmente nas lutas que são muito bem executadas, com muitos elementos de MMO que trazem uma saudade mais surreal ainda. Minha grande indicação dessa lista fica em Shangri-La Frontier. Se você não assistiu, pega a primeira temporada e assiste, que é uma maravilha. Novamente começando aí com os animes que não tem dia definido, e na verdade não tão novo assim, porque aqui a gente vai ter um remaster do anime de 89, que começou a ser lançado em 89 e finalizou em 92, só que teve bastante fama, né, e teve 161 episódios contando a história de Irema, um adolescente que pratica artes marciais, só que ele acaba caindo numa fonte amaldiçoada, e toda vez que ele se molha com água fria, ele se transforma numa menina, além de um casamento arranjado que ele tem e finge não gostar da garota. Embora não tenha lá nenhum objetivo muito grande nessa série, além das tentativas dele ficar tentando retornar o corpo dele ao normal, tem uma comédia bem ok e um bom desenvolvimento. E eu acho muito legal quando trazem de volta à vida os animes mais antigos, e que caiu no gosto do pessoal naquele tempo, porque é uma forma de quem não curte ver animes antigos por conta dos gráficos, poder ver agora. Só que o problema é que remasters são sempre facas de dois gumes. A gente vai ter também a estreia desse anime clichêzão bem estereotipado de prota overpower, que provavelmente só vai ser mais um no meio de tanto, só que para dar aquela passada de tempo, pode valer bastante a pena. Onde um dragão renasceu como humano e agora ele quer levar uma vida de boas como fazendeiro, só que em dado momento, mais personagens vão aparecendo, assim como uma meio humana e meio cobra, que rapidinho fazem amizade, e eles acabam sendo forçados a enfrentarem seres ali demoníacos, bem fortes,
enquanto ele só queria ter uma vida tranquila de volta. Ainda sem dia definido, porém em outubro, contando com a história de um pai solteirão que um dia encontrou a reencarnação da sua esposa falecida numa garotinha do Fundamental. Esse mangá e agora anime foi muito falado e ainda tá rolando por aí, com o pessoal fazendo a mesma pergunta que você tá fazendo agora. E não, eles não fazem nada de errado, beleza? A trama em si trata muito, na verdade, sobre drama, dilemas da vida, junto também com uma comédia, só que tem muita situação complicada, como por exemplo a filha deles que já é bem mais velha, e todo tipo de situação que eles vão passando juntos. Além disso, se eu não me engano, foi em 2022 que até teve um live action já feito desse mangá. A gente vai ter também uma história bem diferente que se concentra em uma série de personagens que ficam fascinados e contrariam a teoria do heliocentrismo, que é a teoria que o Sol era tido como o centro do universo, e por isso eles são caçados pela Inquisição. Retrata, na verdade, a luta ali pelo conhecimento, pela verdade e contra a fé, com ideais ditas como hereges e que são fatos que realmente aconteceram. Esse anime teve um episódio piloto lançado lá em 2018 e beleza, não teve uma nota muito boa, só que teve seu tempo de fama por causa da história dele, porque os personagens aqui têm uns robôs saindo de tudo que é parte do corpo, ou roupas na verdade, que no caso são aliens que vieram há muito tempo atrás para a Terra e acabaram se fundindo com algumas pessoas, e o protagonista desse episódio piloto tem um braço saindo do capuz que é extremamente raro. Basicamente a história vai girar em torno de que tem uma organização tentando pegar essas partes robóticas e uma outra que protege, e tem aquela clássica jornada do herói. No lançamento desse anime tem lá seu ponto um pouco mais diferenciado ou não tão clichêzão, onde basicamente é um protagonista que tem o objetivo de se tornar o mais forte, mesmo sendo de uma classe que só dá buffs e que só funciona em aliados. Por isso que o protagonista vai ter que treinar para não ser um bostinha. A diferença não tão clichê é que a personalidade do Protinha é de alguém que não se importa com o que faz ou como faz. Tudo que ele quer é alcançar o seu objetivo final e não tá nem aí pro quão ruim ele possa ficar no fim de tudo isso. Um pouquinho antes de outubro, dia 29 de setembro, a gente vai ter esse anime que não tem nada a ver com o Naruto. Aqui é uma das tantas histórias de Junji Ito, e para quem conhece sabe a maravilha dessas histórias, e para quem não conhece, eu recomendo muito, porque trata-se de histórias de terror psicológico e terror misturado com suspense, que é muito cativante. E sim, esse anime vai ser assim, preto e branco, como se tivesse saído direto do mangá, e eu confesso que isso vai dar um tempero a mais na parte de terror e suspense. E nessa história, basicamente, é uma garota que vive em uma cidadezinha e o seu pai tá fissurado em tudo que é espiral, no caso o Uzumaki. E tem um garoto que quer sair desse lugar bizarro o quanto antes e levar essa menina junto com ele. Só que muita coisa doida começa a acontecer. Abrindo o mês de outubro, então, dia 1º, esse anime que eu achei que era um isekai no início do PV, só que não é. É simplesmente a história de um cara chamado Cry, que vive na era de ouro dos caçadores de tesouros em dungeons. E ele acabou fazendo um juramento com os amigos dele que um dia ele ia se tornar um também. Só que ele é muito cagão e só quer na realidade se aposentar e vazar dali. Só que ele tem uma seguidora bem fiel dele, fofinha, só que consegue ser bem agressivona, o que provavelmente aí vai dar uma boa comédia. Dia 3 de outubro a gente vai ter a história desse mangá que teve uma nota bem expressiva, acima de 8, e tem uma história onde Ayase, que acredita em fantasmas, e Takakura, que acredita em alien. E quando eles apostam pra ver quem é que tá certo, eles acabam descobrindo que os dois estão certo. Aí começa a base dessa aventura e fantasia, que é enquanto eles lutam contra diferentes alienígenas e yokais e conseguem aí muitos aliados e adquirem uma variedade de habilidades e poderes.
Dia 3 de outubro, um anime que entra mais como uma aposta para ser aquele isekai de comédia que a gente pode sentar na cadeira, desligar o cérebro e assistir sem a gente se importar muito com o enredo em geral e curtir uma boa comédia, onde Haruka é transportado com a sua classe para um outro mundo de fantasia e como foi o último da fila para receber as habilidades, ele ficou só com as piores e as mais diferentes possíveis. Além disso, vai ter que se aventurar sozinho. Dia 5 de outubro, uma outra aposta interessante, que eu acredito que não vai fugir nada dos clichêsões, assim como a maioria, só que conta com uma história bem legalzinha, onde um curandeiro meia-boca é expulso do seu grupo, porque viram que ele realmente não contribui lá muita coisa para a equipe. Assim ele vai procurar um novo grupo e acaba se juntando com uma menina bem padrãozinho light novel, que tem habilidade focada em luta, e com ela ele acaba revelando o segredo dele, que na verdade sim, ele é um healer meia bomba, só que na realidade ele é um lutador de combate corpo a corpo, ou seja, um suporte DPS. Dia 10 de outubro também a gente vai ter aquele anime Josei para quem curte a protinha principal e 300 homens aí sem pelos corporais se apaixonando por ela. Esse provavelmente você vai curtir, até porque o mangá teve uma nota bem interessante e conta aí com a história de uma garota que teve um passado bem difícil e doloroso e que é pega para ficar no lugar de uma princesa que morreu e que era sua meia-irmã. E foi escolhida, na verdade, por terem os olhos semelhantes, de uma cor bem diferenciada. E por consequência, ela acaba sendo também esposa do atual príncipe desse lugar. E vai mostrando aí a tarefa difícil que é realizar esse feito. E agora os animes que eu tenho a certeza que você tá esperando aí, pelo menos algum entre One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, do Castelo Infinito e Chainsaw Man. Começando com One Punch Man, não tem data definida, mas teve um trailer em fevereiro agora de 2024, e tem muita especulação que sai ainda em 2024 ou ali no iniciozinho de 2025, se for um pouquinho adiado. E parece que não faz tanto tempo assim, só que já faz 5 anos desde a segunda temporada, que foi lançado lá em 2019. Já em Jujutsu Kaisen, dado o escopo do próximo arco da história, a gente espera que seja uma temporada de tamanho semelhante à última, só que também a gente vai ter que esperar um intervalo entre as temporadas semelhante, que foi cerca aí de 2 anos, até porque a produtora MAPPA tá trabalhando, na verdade, no filme de Chainsaw Man, então Jujutsu para 2026 fica um pouco mais realista. Fazendo um puxadinho na sequência, então, Chainsaw Man, a gente não tem temporada, mas a gente tem o filme, como já dito, que a MAPPA tá trabalhando nisso com o nome de Res Arc, que foi anunciado em dezembro de 2023, só que até agora não teve mais nada sobre ele e fica difícil a gente ter ele em 2024, com uma probabilidade maior aí no início ou metade de 2025. E eu não me surpreenderia se viesse bem no finalzinho de 2024, porque já faz 2 anos da primeira temporada. Já em Demon Slayer Castelo Infinito também não tem data, só que a gente pode fazer uma análise bem legal, é que o anime não pulou um único ano desde o início da estreia dele, e quando a gente combina isso com só 8 episódios do treino dos Hashiras, significa que a Ufotable pode então aí estar trabalhando bastante nesse arco final. Então ali por outubro de 2025, acho que pode ser bem viável aí para essa estreia. E depois a gente também vai ter a trilogia de filmes que pode continuar aí 2026 e até 2027. Isso porque esse arco vai ter 3 filmes. Sim, vai ser uma sequência de 3 filmes e a princípio a mensagem oficial é de que não cobrirá o último arco do mangá, que é o Sunrise Countdown. E aí ninguém mais sabe se eles vão tentar encaixar esse último arco no finalzinho do 3º filme, se pode aí vir uma outra temporada, se pode vir um filme só falando sobre o Sunrise Countdown, ou se literalmente eles vão entregar a série no final do 3º filme do Castelo Infinito e ficar por isso mesmo.
Mas é isso aí, pessoal, deixando então aqui a lista desses animes pra você. Obviamente tem muito anime aí pra ser falado, muito anime que vai ter a sua estreia ou até segunda, terceira temporada, mas que são animes aí um pouquinho mais desconhecidos, alguns que não têm uma história aí tão envolvente ou que não são uma aposta tão grande. Então deixa aí nos comentários para mim saber também qual a sua opinião, se você colocou algum desses na tua lista, se faltou algum, se você sabe de alguma outra informação sobre esses, e não deixa também de curtir o vídeo caso você tenha curtido e se inscrever caso não seja inscrito. Meu muito obrigado e valeu!